Olá pessoal, professor Moacir na área e hoje com mais uma dica sobre normas gerais de circulação de trânsito, né? Normas gerais de circulação e conduta, né? Mais aqui uma dica sobre Código de Trânsito Brasileiro. Hoje vamos trabalhar com o artigo 26 do Código de Trânsito, onde começa a falar sobre as normas gerais, né? As normas gerais de circulação, né? O que se estabelece sobre normas gerais de circulação? Essas normas gerais de circulação e conduta que nós obedecemos aqui no Brasil, ela corresponde a uma Convenção Internacional de Trânsito de Viena, de 1968, e todos os países que assinaram o tratado, o acordo dessa convenção, se obrigaram, né, a circular, né, a praticar as mesmas normas de circulação. Então isso é válido basicamente para quase todo o mundo, certo? São mais de 190 países do mundo que exerce essa mesma norma de circulação e conduta. Alguns países não fizeram parte dessa convenção, desse tratado de trânsito, desse acordo de trânsito de Viena, de 68. Entre esses países você tem a Inglaterra, né, você tem a China, você tem o Japão, por exemplo. Vocês vão perceber que nos filmes que passam aí, né, nos filmes de corrida em Tóquio, tal, esses filmes aí, vocês vão ver que o volante dos carros é do lado direito e o desembarque do passageiro é do lado esquerdo, né? Porque eles não fizeram parte, não assinaram o tratado, o acordo de trânsito de Viena. Mas o Brasil, né, é um dos países que assinou o tratado, assinou o acordo e obedece as mesmas regras de circulação, que basicamente são regras internacionais, tá certo? Então, o que discutir sobre essas normas gerais de circulação? Para vocês que vão fazer provas de concurso público, isso é muito importante. Principalmente para a galera que vai tirar a primeira carteira de habilitação. Isso cai muito em prova de Detran. Isso é na verdade um dos pesos da prova do Detran, são as normas gerais de circulação e conduta, ok? Então vamos trabalhar a partir de hoje, né, o artigo 26 e alguns incisos. 26, o artigo 27, o artigo 28, o artigo 29. Já até gravei alguns vídeos sobre o artigo 29, inciso 7 em diante. Já gravei artigo 40 sobre a questão das luzes do veículo. Enfim, vamos gravando cada tema, cada tópico em vídeos curtos, para que não fique muito extenso para vocês. E a gente vai pegando aí cada partezinha aí do Código de Trânsito Brasileiro e no final vamos encerrar os 341 artigos do CTB, ok? Vamos lá, normas gerais de circulação e conduta. A circulação do veículo far-se-á da seguinte forma. Antes de falarmos sobre a circulação do veículo, o artigo 26 estabelece o seguinte: todos os usuários das vias devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos à propriedade pública ou privada. Abster-se de um trânsito perigoso, depositando, atirando ou largando na via objetos e substâncias ou nela criando alguma espécie de obstáculo. Ele quis dizer que o nosso dever de cidadão é zelar pela segurança do trânsito. Mas o que significa essa palavra tão usada no nosso treinamento? Trânsito. O que vem a ser trânsito? O Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 1º, né, do parágrafo 1º, determina o seguinte: que trânsito, né, é a utilização das vias por veículos, pessoas ou animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fim de circulação e parada, e estacionamento e operação de carga e descarga. Isso é trânsito. Vamos tentar resumir toda essa ideia de trânsito para circulação e parada. Se eu não estou parado, estou circulando e vice-versa. Isso é trânsito, circulação e parada. Todos nós, né, na condição de passageiro, pedestre ou condutor, temos a obrigação de zelar pela segurança da circulação e parada, pela segurança do trânsito, certo? Aos condutores de veículo cabe um pouco mais de responsabilidade. Além disso, que antes de conduzir o veículo pela via, o condutor tem que observar se todos os equipamentos obrigatórios estão funcionando, assim como se há combustível suficiente até chegar ao local de destino. Quebrar o carro em via pública ou ficar sem combustível é infração média ou grave. Depende de onde o seu carro parar. Fotogasosa em via pública, 4 pontos na carteira. O carro quebrou em via pública, a depender de onde venha quebrar, pode ser infração leve ou infração grave. Então, antes de você conduzir o veículo pela via, você tem que se certificar se todos os equipamentos obrigatórios estão
funcionando. Olhar os pneus se estão em bom estado, se estão com sulcos acima de 1,5 milímetro de profundidade. Verificar, na verdade, se o limpador de para-brisa funciona, se as luzes do farol estão funcionando, se a luz de alto e baixo, né, farol alto e farol baixo funciona, a luz indicadora de direção está funcionando, se seu carro está portando o triângulo, o macaco, o pneu sobressalente, enfim, todos os equipamentos obrigatórios têm que estar em perfeitas condições de uso, bem como se há combustível suficiente a chegar ao local de destino. Como já falei, quebrar o carro em via pública ou ficar sem combustível pode ser infração média ou grave, depende de onde seu carro parar. Falta de combustível, infração média, 4 pontos na carteira. Quando conduzir o veículo em via pública, a circulação de veículos far-se-á da seguinte forma. Quando a pista de rolamento, vamos compreender a parte da superfície terrestre reservada para o tráfego de veículos. Não vamos confundir via com pista, pessoal. Aqui é uma diferença. Vamos aqui entender. Vamos aqui separar a ideia. Nós temos uma via e nós temos a pista. Qual a diferença entre via e pista? Via é qualquer área aberta à circulação pública. Compreende a via, ou seja, a via compreende a pista, a calçada, o ajardinamento, o canteiro central, as ilhas, ilhas e canteiros centrais. Essa é a definição que está lá no anexo 1º do Código de Trânsito Brasileiro. Os conceitos e definições, você vai encontrar lá a definição de via. Superfície onde transita o veículo, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha ou o canteiro central. Não vai confundir, na verdade, ilha com a ilha que o cara come água. Que vai viajar aqui de Salvador, por exemplo, para Itaparica. Outro dia teve um aluno que me ligou, me perguntando: professor, eu recebi uma multa, dá para você me fazer aqui uma ajuda para fazer uma defesa? Como assim, rapaz? Qual foi a multa que você simplesmente que mandaram para você? Ele falou: rapaz, está aqui informando que eu estava transitando na ilha, e tanto tempo que eu não vou na ilha. Pô, peraí, bicho, O cara não entendeu nada. Observe o seguinte, pessoal. Você tem aqui, digamos, um canteiro central. E aqui você encontra a marca de canalização, tá bom? Marca de canalização. Essas marcas de canalização, você encontra aqui a pista, onde transitam os veículos, E aqui você encontra uma marca no chão pintada, como se fosse um zebrado às vezes, que são chamadas de marcas de canalização. Essas marcas de canalização tanto podem ser branca, a cor dela pintadas, quanto podem ser amarelas. Quando é amarela, significa que a passagem é obrigatória pela direita, porque a mão de circulação é dupla. Então, vem alguém no sentido contrário, não pode pegar a esquerda. Quando a marcação é branca, significa que você pode pegar em ambos os sentidos. Geralmente, uma bifurcação em Y, certo? Existe a interseção em T, existe a bifurcação em Y. Então, quando é uma bifurcação em Y, geralmente na cor branca, você pode seguir os dois sentidos, sentido direita ou esquerda. Na marcação amarela, só pode pegar a esquerda, porque a passagem, nesse caso, é obrigatória pelo lado direito. Passagem obrigatória pela direita. Isso aqui também é chamado de ilha. Então, se o condutor, por exemplo, transitar sobre a marca de canalização, transitar sobre a ilha, ele comete infração gravíssima e vai ter uma multa multiplicada 3 vezes o valor, ok? Então isso é transitar na ilha, cuidado, porque aqui em Salvador, por exemplo, aqui o órgão municipal de trânsito, o departamento municipal de trânsito, espalhou diversas câmaras na cidade, justamente onde tem essas ilhas aqui bem simplesmente ali visualizadas, marcadas, recentemente colocadas. Então, em alguns lugares que está tendo câmaras de monitoramento. Então fique esperto com essa questão das ilhas. Transitar na ilha é infração gravíssima, multa multiplicada 3 vezes. Estacionar nessa ilha é infração grave de 5 pontos na carteira, ok? Pegaram a ideia? Então, via, voltando aqui à nossa discussão, é qualquer área aberta à circulação pública. A calçada é uma parte da via, reservada para quem transitar, o pedestre. O acostamento é uma parte da via,
O acostamento serve para que finalidade? Para o trânsito de pedestres, de ciclistas, para veículos de tração animal, né? E veículos quebrados, né? Em estado de emergência. O cara furou um pneu, né? Encostou, troca o pneu dele no acostamento, sinaliza corretamente com o triângulo a distância mínima de 30 metros, sob pena de infração grave. Se nesse caso o carro der um problema, uma pane qualquer, né? O carro quebrou em via pública ou na rodovia e tiver acostamento, ele vai para o acostamento, para lá, sinaliza corretamente, triângulo mínima distância de 30 metros da parte traseira, certo? Sob pena de infração grave. Então parece que segue o acostamento. O acostamento é uma parte da via. A calçada é uma parte da via. A ciclovia é uma parte da via. Assim como a pista também é uma parte da via. Só que a pista ela foi destinada para o trânsito de veículos. Então você ouve até algumas músicas aí, né? Os rap dizem assim, eu tô na pista, coisa e tal. Sai de baixo, meu irmão. Na pista você vai ser atropelado, certo? Pista não é lugar para pedestre. Pista é lugar para carro transitar. Quando houver a pista de rolamento, né? Para o trânsito de veículos, ou seja, a pista de rolamento ela pode ou não ter subdivisões em faixas de trânsito. Vamos aqui pegar esse conceito, essa ideia. Que a pista de rolamento ela pode ou não ter subdivisões em faixas de trânsito. O que vem a ser, Moacir, faixas de trânsito? Faixas de trânsito, pessoal, para quem ainda não entendeu, deixa eu pegar aqui um pano, ao invés de pegar aqui o meu apagador, né? O pano apaga mais rápido e está com um pouco de ar. Observe aqui o seguinte. A pista ela pode ter subdivisões em faixas. O que vem a ser faixas de trânsito? Qualquer área longitudinal demarcada por linhas longitudinais que tem largura suficiente para transitar carros entre elas. Isso são chamadas de faixas de trânsito. Nem todas as pistas, né? Nem todas as pistas são demarcadas com faixas de trânsito. A maioria delas tem faixas de trânsito, né? Então, faixas de trânsito é qualquer área longitudinal demarcada pelas linhas longitudinais que tem a largura suficiente para transitar carros entre elas. Quando a pista tiver duas ou mais faixas de trânsito no mesmo sentido, ficam as faixas da direita reservadas para os veículos mais lentos ou de maior porte. As faixas da esquerda ficam livres para ultrapassagem para o veículo de maior velocidade. Em alguns casos existe uma faixa reservada especialmente para alguma espécie de veículo. Por exemplo, faixa preferencial para ônibus. Existe uma faixa preferencial para ônibus, às vezes ela existe. Se houver uma faixa reservada destinada a alguma espécie de veículo, como é o caso do ônibus, onde eu devo transitar com meu automóvel, Moacir, ou com minha motocicleta? Na faixa adjacente a esta do ônibus, que para mim, nesse caso, é a mais direita possível, certo? Eu devo transitar pela faixa da direita, deixando sempre a esquerda livre para ultrapassagem para os veículos de maior velocidade. Parece que a galera não aprendeu essa lei, pessoal, na prática. O pessoal parece que anda mais rápido pela direita do que pela esquerda, né? Mas preste atenção no seguinte: nós temos, digamos, uma faixa preferencial para ônibus. Então, assim, eu posso transitar com meu automóvel na faixa preferencial para ônibus? Sim, pode. Quando você tiver a intenção de fazer a conversão à direita. Se eu vou pegar uma via lateral à direita, aí sim eu posso simplesmente circular com o meu automóvel na faixa preferencial para ônibus, para ter o acesso aqui a uma via lateral à direita. Se eu permanecer aqui na faixa preferencial para ônibus sem intenção de fazer uma conversão à direita, aí você comete infração leve, vai ter 3 pontos na carteira de habilitação, certo? Eu só devo transitar na faixa preferencial para ônibus quando eu tiver a intenção de fazer a conversão à direita. Pegou a ideia? Deu para entender? Não vai confundir via preferencial para ônibus com via exclusiva para ônibus. Tem uma diferença muito grande aí, pessoal, entre via exclusiva para ônibus e faixa preferencial para ônibus.
Geralmente a via exclusiva é do lado esquerdo. Por exemplo, você tem lá a via do BRT, né? Aquela via exclusiva para o BRT, certo? Aqueles ônibus enormes, sanfona e tal, tem é lado esquerdo. Aquela via ali do BRT é uma via exclusiva, dentro de uma estação específica, certo? Transitar em uma via exclusiva é uma infração de natureza gravíssima com o automóvel. Ali é uma via exclusiva para ônibus, só pode adentrar ônibus. Agora, na faixa preferencial à direita, que é demarcada por uma linha contínua branca, certo? Aqui você pode usar essa faixa de vez em quando, ou seja, quando tiver a intenção de fazer a conversão à direita, você pode usar essa faixa à direita para acessar a sua via lateral à direita. Deu para pegar a ideia aí? Deu para entender isso? Grava isso para a nossa prova? Vamos lá. Então observe aqui o seguinte: quando eu estiver transitando com o meu automóvel, já que a minha regra de circulação é feita pela direita, ultrapassagem é feita pela esquerda, existe também aqui uma regra de ultrapassagem. Qual seria, moça, a regra de ultrapassagem? O que vem a ser ultrapassagem? Ultrapassagem é o movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca em menos velocidade na mesma faixa de trânsito, necessitando sair e retornar à frente dele. Isso é chamado de ultrapassagem. O movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca em menor velocidade na mesma faixa de trânsito, necessitando você sair e voltar à frente dele. Eu só ultrapasso um outro carro na pista se eu estiver atrás dele e ao lado dele e voltar à frente dele. E essa manobra de ultrapassagem deve ser feita pelo lado esquerdo. Se eu ultrapasso pela direita, eu cometo a infração média de 4 pontos na carteira. Então vamos aqui entender a regra de ultrapassagem. Vamos lá. Vamos tentar fazer um vídeo rápido, mas alguns parece que não entendem muito bem, principalmente para as provas de Detrans. Então eu tenho aqui o veículo 1, atrás dele eu tenho o veículo 2, tá bom? Vamos chamar esses veículos aqui de 1 e 2. Ora, se o veículo 2 pretende ultrapassar o veículo 1, ele tem que sinalizar a intenção dele com a luz indicadora de direção, observar se o veículo de trás, no caso aqui o veículo 3, já não iniciou a mesma manobra para ultrapassá-lo, se o veículo que o precede já não tem intenção de ultrapassar um outro, depois de checar o movimento de todo mundo, certo? É que ele pode iniciar a ultrapassagem. E se for uma via de sentido contrário, tem que observar a mão contrária para ver se ela está livre o suficiente, onde não vem obstruir o tráfego ou provocar um acidente. Então vamos lá, sinalizou, foi à esquerda, voltou à frente, ele acabou de realizar uma ultrapassagem, certo, pela esquerda. Isso é ultrapassar, é estar atrás do veículo e ao lado voltar à frente, realizando aqui nesse caso 2 transposições de faixa. Se ele fizer essa manobra aqui pelo lado direito, ele comete infração média, 4 pontos na carteira, ele ultrapassar um veículo pelo lado direito. Bom, assim, existe alguma regra que eu posso ultrapassar um veículo pela direita? Sim. Existe uma exceção no Código de Trânsito Brasileiro. Deixa eu apagar aqui novamente. Dá uma apagada aqui nesse quadro. Existe uma exceção à questão da ultrapassagem pelo lado direito. Quando eu devo ultrapassar pela direita? Quando o veículo à minha frente estiver posicionado, observe, estiver posicionado, vamos criar aqui uma via lateral à esquerda. Eu tenho um veículo aqui, na verdade, parado, né? Ele vai encostar aqui no centro da linha divisória de pista, vai sinalizar a intenção dele, vai esperar o veículo que vem no sentido contrário passar. Depois que ele aguardar o movimento desse carro passar, aqui parado para entrar ou fazer a conversão à esquerda, quem estiver atrás, no veículo de trás, deve ultrapassá-lo pelo lado direito. Então, vamos imaginar que um veículo está aqui atrás. Esse veículo, que eu vou chamar de veículo 1, parou aqui no centro da linha divisória de pista, sinalizando a intenção que vai entrar à esquerda. Quem está atrás deve ultrapassá-lo pelo lado direito. Essa aí é a única regra, né, do código que estabelece que deve se ultrapassar pelo lado direito. Nos demais casos, regra de circulação geral é direita, ultrapassagem pelo lado esquerdo. Então, ultrapassagem sempre deve ser feita pelo lado esquerdo.
salvo quando o veículo à minha frente estiver sinalizando a intenção que vai entrar à esquerda. Pegou aqui essa ideia para sua prova? Deu para entender aí? A galera que vai fazer a prova do Detran? Então, isso aqui cai na prova, Moacir? Não, filho, isso despenca nas provas do Detran. Isso despenca nas provas, tá certo? Fica esperto com essa regra aqui. Vamos lá. Vamos continuar aqui com as normas gerais de circulação. Ora, já vimos aqui a circulação é feita pela direita e ultrapassagem pelo lado esquerdo. Lembrando o seguinte, há uma diferença entre ultrapassagem e passagem. Como assim, Moacir? Não entendi. Vai entender agora, filho, calma. Vamos imaginar aqui que eu tenho 3 faixas de trânsito. No mesmo sentido, é claro. 3 faixas de trânsito no mesmo sentido. Eu tenho aqui na faixa à direita um condutor transitando com o veículo a 80 km por hora. E ao lado esquerdo desse motorista tem 3 veículos transitando, todos os 3 aqui estão a 60 km por hora. Esse condutor da direita está em maior velocidade. Ora, se ele está em maior velocidade, ele permanece na faixa dele, continua em frente, isso é chamado de passagem pela direita. O que vem a ser, moça, uma passagem pela direita? É o movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca em menor velocidade, porém em faixas distintas na via. Eles estão em uma faixa, esse carro aqui está na outra faixa. Se esse carro permanece na faixa que ele se encontra e continua em maior velocidade, é uma passagem pela direita. Passagem pela direita é infração? Claro que não. Eu não posso ultrapassar pela direita, mas passar eu posso. Então a passagem tanto pode ser feita pela direita, quanto pode ser feita pelo lado esquerdo. Já estou na faixa, permaneço, eu fiz uma passagem, tá certo? Isso é a manobra que está definida lá no anexo 1º do CTB. Existe também algo chamado de transposição de faixa, pessoal. Apagando aqui mais uma vez, nosso quadrozinho aqui. Eu estou em uma faixa, sinalizei, saio de uma faixa para outra, fui em frente. Ora, quando eu saio de uma faixa para outra, isso é chamado de transposição de faixa. Sair de uma faixa demarcada para outra, não é ultrapassagem. Se eu sair para a faixa da direita, por exemplo, e continuar em frente, seguir em frente, eu não ultrapassei. Eu fiz uma transposição de faixa com passagem. Para ultrapassar, eu tenho que estar atrás, tenho que ir ao lado e voltar à frente do veículo. Eu tenho que fazer 2 transposições de faixas para ultrapassar o veículo. Se eu estiver em uma faixa e mudar para outra, é transposição de faixa. Se eu estiver a faixa, na faixa, ir ao lado e voltar à frente, é ultrapassagem. Se eu estou na faixa, permaneço em maior velocidade, é passagem por outro veículo. Pegou a ideia? Deu para entender isso aí? Gravaram isso para a sua prova? Beleza? Vamos lá. Normas gerais de circulação. Ora, aqui é o seguinte, pessoal, já percebemos aqui quais são as regras de ultrapassagem. Existe aqui a faixa preferencial para ônibus, vamos ficar esperto, tanto pode ser para ônibus ou para caminhões. Existem também faixas preferenciais para caminhões, tráfegos exclusivos para caminhões. Não se pode transitar em vias exclusivas a alguma espécie de veículo. Transitar na via exclusiva para caminhões também é infração gravíssima, tá bom? Assim também como se transitar na via exclusiva para ônibus é infração gravíssima. E na faixa preferencial para ônibus é infração leve. Não esquece disso, para não confundir com a sua prova lá no Detran. Essas marcas pintadas no solo, as marcas longitudinais, elas podem ter cores brancas, ou cor branca e amarela. Lembrando a vocês que vão fazer prova de Detran, e prestem bem atenção nisso, que as cores das marcas horizontais podem ser 5. Nós temos 5 cores que formam as marcas ou a sinalização horizontal. Sinalização horizontal. Quais são as cores das marcas horizontais? Vamos começar a saber quais são elas. Branca, amarela, azul, vermelha
e preta. Essas são as cores das marcas horizontais, ou da sinalização horizontal. São 5 cores que vai cair na sua prova: branca, amarela, azul, vermelha e preta. Como assim, Moacir? Cores das marcas horizontais. Ora, já sabemos as cores que estão aqui pintadas no leito da via, que é a cor branca ou amarela. O que isso quer dizer? Que se a cor é branca, a via tem sentido único de circulação. A via é de mão única, por isso a marcação é branca, não tem ninguém no sentido contrário. Quando a marcação é amarela, isso significa pista de mão dupla, pista única e mão dupla de circulação. Tem alguém na contramão, tá certo? Então, marcação branca, pista de sentido único. Marcação amarela, pista de sentido duplo. Marcação branca com linhas tracejadas, isso também que é muito importante vocês descobrirem ou saberem, que linhas tracejadas brancas significa permitida a mudança de faixa. Linha contínua branca significa proibida a mudança de faixa. Então, antes que eu chegue lá nesses detalhes para vocês sobre essas marcas aqui, vamos aqui entender o seguinte: já vimos que temos marcas brancas ou marca branca e amarela, significa via de mão única ou via de mão dupla. Existe também a cor azul. Onde é que entra a cor azul aqui, moça? Ora, se eu quero pintar no solo, desenhar ali uma faixa especialmente reservada para um deficiente físico ou para um idoso, eu pinto de cor azul e branca. Então o azul também faz parte da sinalização horizontal. Ah, professor, me diga uma coisa, e se a vermelha entra onde? A vermelha entra aqui simplesmente nas ciclovias. As ciclovias geralmente são pintadas nas cores vermelhas, as marcações ali da ciclovia ou ciclofaixa. E a preta? Preta, moça, existe isso também? Claro. Se eu pintar, por exemplo, uma faixa branca no chão e depois eu quiser apagar, porque coloquei naquele local uma passarela, eu vou apagar com que cor? Já queria uma tinta óleo. Eu apago pintando de preto, dando contraste com o asfalto. Às vezes o cara pinta um quebra-mola de amarelo e preto, dando contraste com o asfalto. Então a marcação preta também existe nas cores, né? Ou seja, nas cores das marcas horizontais. Então grava para a sua prova o seguinte: quais são as cores das marcas horizontais? São 5: branca, amarela, azul, vermelha e preta. Porém, a pista de rolamento, as cores aqui das marcas longitudinais só podem ser brancas ou amarelas. Já vimos que cor branca, né, via de sentido único. Na cor amarela, via de sentido duplo. Pegaram a ideia? Vamos lá. Não esquece também mais para a sua prova. Deixa eu apagar esses carrinhos aqui. Eu coloquei. Vamos ver aqui o seguinte: marcação branca, permitida a mudança de faixa. Eu posso sair de uma faixa demarcada para outra. Linha tracejada branca, linha tracejada branca, eu posso sair de uma faixa demarcada para outra. Porém, se a linha for contínua, linha contínua branca, eu estou proibido mudar de faixa de trânsito. É proibida a mudança de faixa. Então vou colocar aqui, ó, uma proibição, certo? É proibido mudar de faixa de trânsito quando a linha for contínua. Pegou a ideia? Então passou a prova. Marcação branca tracejada permite mudar de faixa. Marcação branca contínua proíbe mudar de faixa. Onde se aplica essas marcações, Moacir? Antes da faixa de pedestre sinalizada. Quando houver uma faixa de pedestre sinalizada, geralmente o pessoal pinta uma cor ou uma linha contínua, né, antes da faixa de pedestres. Vamos imaginar aqui que eu tenho uma faixa de pedestre sinalizada, que temos aqui uma linha de retenção, temos uma linha contínua, ó, anterior a ela, informando que a partir desse momento que você entrou na linha contínua, você está proibido mudar de faixa de trânsito. Pegou a ideia? Isso também é aplicado dentro dos túneis. Pelo túnel é proibido mudar de faixa de trânsito, porque dentro dos túneis também é proibido ultrapassar. Ou sobre pontes e viadutos nas vias de mão única, ou locais dentro de curvas nas vias de mão única sem visibilidade, marca-se a linha contínua branca. Pegou a ideia? Deu para entender isso aí? Tá legal? E a marcação, Moacir? Olha só, aqui nós estamos falando da linha
contínua tracejada na cor branca. Não vai confundir marcação amarela. Deixa eu apagar aqui a questão da pista. Vamos só colocar aqui o tema de nossa aula, que é normas gerais de circulação. Normas gerais de circulação. Não vamos esquecer disso aí, no nosso tema de aula. Então aqui observe o seguinte: quando a marcação for amarela, vou até colocar um tom aqui diferente do piloto, vou botar aqui no tom azul. Quando a marcação for amarela, a linha tracejada já começa aqui pelo seguinte: se é amarela, vai e volta veículos na mesma pista. Geralmente é uma pista simples. Pista simples ou pista única, a marcação na cor amarela, informando que vem alguém no sentido contrário, controlando aqui, demarcando o limite aqui de cada faixa de trânsito para quem vai e para quem volta. Aqui lembrando também para vocês o seguinte, galera, ó, linha tracejada branca é proibida a mudança de faixa. Linha tracejada amarela é permitida a ultrapassagem. Então vamos aqui recapitular para até não confundir. Linha tracejada branca permite mudar de faixa. Linha tracejada amarela permite ultrapassagem. Linha contínua branca proíbe mudar de faixa. Linha contínua amarela, vou colocar aqui, amarela proíbe a mudança de faixa. Então vou colocar aqui, ó, uma proibição. Ok? Valeu? Então pegue a ideia. Para sua prova de Detran, quais são as linhas que permitem a ultrapassagem? As linhas tracejadas. Quais são as linhas que proíbem a ultrapassagem? As linhas contínuas. Pegou a ideia de prova? Deu para entender isso aí? Valeu? Vamos lá. Isso aqui está nas normas gerais de circulação e conduta, tá certo? Se eu ultrapasso, vamos aqui ver as infrações? Rapidamente aqui desse assunto. Dá uma apagadinha aqui rápida. Se eu ultrapasso em uma linha contínua, moça, uma linha contínua, se eu fizer uma ultrapassagem, ó, em uma linha contínua, eu cometo infração gravíssima, multiplicada 5 vezes o valor da multa. Vai pagar quase R$ 1.500 de multa. É uma multa gravíssima multiplicada 5 vezes. Ok? Seja a linha contínua simples, uma linha só contínua, ou seja uma linha dupla contínua, tanto faz. Duplicar a linha significa dizer que com ênfase ou com efeito não se ultrapassa nesse trecho, ok? Da estrada. Então, mas não importa se a linha simples contínua ou a linha dupla contínua, a infração é gravíssima ultrapassar nesse trecho da estrada, certo? Pega a ideia para você não se perder na sua prova e na sua vida prática. Cuidado, que acontecem essas infrações, né, nas rodovias do nosso país. Está sendo fiscalizado, que se ligue, está sendo agora monitorado por satélite, certo? A PRF agora aí, meu irmão, está botando para quebrar, não está vacilando não. Então, não vacile na rodovia para não expor sua vida, colocar sua vida em perigo e também não ter uma multa gravíssima, né, de quase R$ 1.500. Um detalhe aqui pra gente: se ultrapassar na iminência de passar um veículo pelo outro, olha aqui, preste atenção nisso, porque isso tem confundido muitos candidatos também nas provas. Eu tenho aqui, digamos, uma carreta. Aqui eu tenho um automóvel atrás dessa carreta. Aqui no sentido oposto vem uma outra carreta. Você olha isso aí e fala, agora dá para eu ir aí. E joga aqui simplesmente, né, na fogueira. Na iminência de passar um carro pelo outro, você inicia a ultrapassagem, obrigando quem vem no sentido contrário a ter que desviar de você quando há acostamento, né?
o cara desvia para o acostamento, de cá abre um pouco também e você passa entre os dois veículos na fogueira, né? No tempo de ter uma colisão frontal, forçando quase uma colisão frontal. Se você forçar a passagem entre dois veículos, você comete infração gravíssima, só que essa multa aqui, filho, é multiplicada 10 vezes. É multa gravíssima multiplicada 10 vezes, forçar a passagem entre dois veículos na estrada. Então ultrapassa, não importa a linha que estiver. Pode ser linha tracejada, pode ser linha contínua, não interessa. Se você ultrapassar na iminência de passar um carro pelo outro, forçando a ultrapassagem aqui, certo? Expondo quem vem na contramão a um acidente, nesse caso você comete infração gravíssima multiplicada 10 vezes o valor. Pegou a ideia? Deu para entender isso aí? A nossa prova? Então, vamos lá. Detalhe aqui pra gente. Se após ser multado, né, nessa infração aqui especialmente, em menos de 12 meses você comete o mesmo erro, você é reincidente nessa infração, a multa é gravíssima, multiplicada 20 vezes o valor. Aí é diferente. Você ia pagar aqui R$ 2.934,60 de multa. Agora você vai pagar quase R$ 6.000 de multa. Ok? Então fica esperto que essa ultrapassagem aqui, ela pesa, ela dói no seu bolso. Ok? Pegaram a ideia? Depois disso aqui. Regra de ultrapassagem. Vamos continuar aqui nas nossas normas gerais de circulação e conduta. Um detalhe para a nossa prova também. Já falei sobre marca de canalização, que ultrapassar sobre ela é infração gravíssima, estacionar sobre ela é infração grave. Agora um outro detalhe que muitos condutores não sabem. Linha de bordo. Linha que delimita a pista, o acostamento, a pista, o meio-fio. Se o condutor vê uma linha amarela próxima ao meio-fio, essa linha amarela, pintada próxima ao meio-fio, né? Ela significa área de estacionamento proibido. Então é proibido estacionar em todo o trecho que estiver com a linha amarela, sob pena de infração média 4 pontos na carteira, certo? Então fique esperto para você não estacionar. Onde o estacionamento for proibido, a parada é permitida para embarque e desembarque de passageiros. Uma outra coisa que confunde os condutores aí na vida prática. Se você parar o seu carro para embarcar e desembarcar alguém e levar um tempo superior ao embarque e desembarque, caracteriza isso estacionamento. Não importa se você está dentro do carro com o motor ligado. Não, estou dentro do carro aqui, professor. Estou com o motor ligado, parei aqui só para o colega descer e o colega aqui puxou um papo comigo rápido e embora. Não existe papo rápido. Você parou por um tempo superior ao embarque e desembarque, é considerado isso o estacionamento, pode ser multado. Pode ser para preencher um cheque, que nem existe mais quase ninguém preencher cheque, né, pessoal? Isso aí acabou, agora é Pix, né? Mas assim, se você fosse preencher um cheque, já passou o tempo de embarque e desembarque. Qual o tempo, Moacir, que existe para embarque e desembarque? Existe um tempo cronometrado? Claro que não. Por exemplo, se o cara vai desembarcar um deficiente físico, poxa, um cadeirante, o cara vai demorar muito mais tempo, né, pessoal? O cara vai desembarcar um cadeirante, o cara tem que parar o carro, puxar o freio de mão, vai lá no fundo, abre a mala, pega a cadeira de rodas, abre a cadeira, bota próximo do deficiente, tira o cinto de segurança do cara, bota esse deficiente na cadeira, né? Afasta do carro, fecha a porta, vai lá, fecha a mala. Observe, é um tempo que está sendo um desembarque. Da mesma forma vai ser o embarque de um deficiente, o cara vai ter que encostar a cadeira, abrir a porta, encostar a cadeira, né? Colocar o deficiente ali no banco do carona, colocar o cinto de segurança, afastar a cadeira ali, fechar a porta, ir lá, abrir a mala, fechar a cadeira, colocar a cadeira na mala. Aí ainda é o embarque. Mas se levar um tempo superior ao embarque e desembarque, já é considerado estacionamento. Lembrando também a vocês o seguinte, que a operação de carga e descarga de mercadorias é considerada estacionamento. Você para lá um caminhão, né? Para lá um veículo de carga, para ficar desembarcando ou descarregando suas mercadorias, aí já não é mais parada. Aí já é, na verdade, estacionamento. A operação de carga e descarga é estacionamento. Parada é para embarque e desembarque de passageiros. Não vai confundir isso na sua prova, valeu? Ficou esperto com isso aí? Se ligaram nisso? Vamos lá. Então a linha amarela próxima ao meio-fio é proibido estacionar sob pena de infração
média, 4 pontos na carteira. Moacir, regras gerais de circulação em conduta. Vamos lá. Vamos continuar aqui nas nossas regras gerais. Quando o motorista tiver a intenção de fazer uma convenção à direita, preste aqui atenção, o motorista vai fazer uma convenção, vai pegar uma via lateral à direita. Qual a obrigação desse motorista? Primeiro, sinalizar a intenção dele com a luz indicadora de direção, reduzir a velocidade gradativamente, apoiar o pé no pedal de freio de forma a dar a intenção, através da luz indicadora de freio traseira, né? A intenção da diminuição de parada, se possível, até gestos de braço a pessoa fazer, ó, diminuir e parar. Ou assim, posso colocar o braço para fora? Pode sim, a lei permite você fazer gestos de braço convencional. Braço esquerdo para de fora, vou virar à esquerda, né? Vou entrar à esquerda. Ou vou entrar à direita, braço para cima, dessa forma aqui. Ou vou diminuir e parar. Gesto convencional de braço. Pegou a ideia? Então você pode gesticular, sinalizar aqui com o seu pisca e você vai, ó, entrar dentro da sua mão de direção, dando sempre preferência aos pedestres e aos ciclistas da lateral, certo? Então me aproximo o máximo possível do bordo da pista, entro na minha mão de direção, deixando o sentido contrário aqui, ó, livre para quem vai sair aqui com o carro da pista. Se eu vou fazer uma convenção à esquerda, observe, se a minha intenção é fazer a convenção à esquerda, eu vou me aproximar. Se a via for sentido único de direção, só vai carros nesse sentido, e aqui eu encontro uma via lateral à esquerda. Eu vou me aproximar o máximo possível do lado esquerdo, vou entrar aqui, ó, na minha mão de direção, certo? Na minha mão de direção correta, e buscando me aproximar o máximo da direita, mas eu vou pegar aqui a esquerda e vou entrar. Vou me aproximar aqui, ó, sinalizar, claro, tenho que sinalizar, porque a via é sentido único, não vem ninguém na contramão, vou sinalizar e vou pegar aqui minha via lateral à esquerda, certo? Porém, se a via for mão dupla de circulação e eu tiver uma via lateral à esquerda, aí é diferente, pessoal, né? Existe uma via lateral aqui à esquerda, eu vou ficar onde? Eu vou me aproximar no centro da linha divisória de pista, liga a minha luz de indicadora de direção, paro aqui no meio, para a prova de ação defensiva, fiquem espertos, quando parar o veículo aqui, deixe as rodas velas para frente. Isso é uma questão fatal de prova, toda a prova vai cair essa pergunta. Quando você estiver parado com o seu veículo no trânsito, sinalizando a intenção de entrar à esquerda, as rodas do veículo ficam para a frente ou para a esquerda onde você vai entrar? Você vai responder o quê? Para a frente. Por que eu mantenho as rodas para a frente? Porque pode vir o condutor atrás aqui distraído, sonolento, bêbado, bater no fundo do carro. O seu carro já está com a roda voltada para a esquerda, o carro invadir a pista no sentido contrário, pela porta traseira do carro vai pular o sentido da contramão, e vir outro veículo, né, pequeno de 26 rodas, ele pegar em cheio na contramão. Então as suas rodas ficam voltadas para frente. Pegou a ideia? Questão fatal de prova de Detran. Não esquece nunca mais disso. Então se eu vou entrar aqui à esquerda, eu vou sinalizar, vou esperar o veículo passar e depois eu passo. Depois que o veículo já tiver passado, eu aí faço a minha conversão à esquerda. Lembrando que a linha aqui, ó, tem que estar tracejada. Se a linha estiver contínua nesse local, eu não posso parar o veículo aqui para entrar. Se a linha estiver contínua, eu tenho que procurar um local apropriado de retorno, certo? Para poder eu entrar corretamente aqui. Não posso atravessar o carro aqui na linha contínua. Ok? Pegou a ideia? A não ser que, se aqui estiver contínuo, nesse momento aqui, ó, venha interromper. Aí criou aqui a linha tracejada, permitindo que você pare e você entre. Se não estiver tracejada, você não pode parar aqui no centro da linha divisória de pista. Isso no trânsito urbano, pessoal, na via urbana. Na zona rural, preste aqui atenção, eu posso parar o carro no meio da rodovia, moça, para entrar à esquerda? É claro que não, filha. Na verdade, você vai agora ter que parar seu veículo aonde? No acostamento à direita. Vai parar o veículo no acostamento à direita, esperar os veículos passarem. No momento oportuno, você vai fazer a sua conversão à esquerda. Então,
Quando se trata de rodovia, você aguarda no acostamento à direita para depois fazer a conversão à esquerda. Pegou a ideia? Deu para entender isso aqui sobre normas gerais de circulação? Se for um cruzamento, Moacir, se for um cruzamento, e nos cruzamentos, como é que eu vou me comportar? Ora, nos cruzamentos é claro que eu já até comentei em um outro vídeo passado, aí vocês procuram aí no meu canal, que você vai ver as regras, né, de preferência na via. Não vou discutir novamente isso aqui, vocês procuram no meu canal, certo? Aí sim, se eu vou pegar aqui um cruzamento, eu tenho a intenção de fazer a conversão à esquerda, eu vou sinalizar a minha intenção, ok? Vou dar preferência a quem estiver na preferencial, a depender aqui, se for um fluxo de rodovia, ele é o fluxo preferencial. Se não for de rodovia, quem estiver à direita tem a preferência. Se não for sinalizado, então venho aqui, ó, e vou pegar a minha via aqui à esquerda. Vou parar aqui, vou sinalizar a minha intenção e vou acessar aqui a minha via, né, à esquerda, ok? Pegou a ideia? Deu para entender isso aí, pessoal, para a nossa prova? Sim ou não? Vamos lá. Normas gerais de circulação e conduta. Onde eu encontro essas normas gerais, Moacir? A partir do artigo 26 do Código de Trânsito Brasileiro, que nós discutimos aqui agora, né? As regras de circulação de conduta. Falamos sobre, na verdade, o que são as normas de circulação, de onde vêm essas normas de circulação a partir lá, né, da Convenção de Trânsito de Viena, de 68, que nossos pais obedecem essas normas de circulação. Eu aqui falei para vocês sobre regra de ultrapassagem na via, o que é ultrapassagem, o que é a transposição de faixa, o que é a passagem. Mostrei aqui sobre marcas de canalização e transitar sobre elas quais são as infrações gravíssimas, por exemplo, o estacionar, que é infração grave. Mostrei para vocês sobre as marcas de sinalização horizontal, que são 5 cores, quais são as cores das marcas, certo? Falei sobre o gesto de braço convencional dos motoristas. Mostrei aqui sobre regra de circulação e conduta na verdade, de movimento lateral, deslocamento lateral à esquerda ou à direita, e se for no trânsito urbano, também se for nas rodovias. Estamos nas normas gerais de circulação e conduta. Para que o vídeo não fique muito extenso, não fique muito longo, eu vou encerrar nosso momento de aula, certo? Vamos dar um tempinho aqui, o nosso intervalo, vamos fazer como se fosse um intervalo, a gente volta no próximo vídeo. No próximo vídeo eu continuo falando sobre normas gerais de circulação. Valeu? Se gostaram da dica, se inscreve no canal, clica no sininho, me segue nas redes sociais. Uma boa sorte para vocês que vão fazer a prova do Detran. Estamos juntos, certo? Um abraço a todos.